Vamos mergulhar um estudo de caso fascinante, um que mistura riqueza, tecnologia e um tipo de vulnerabilidade que pouca gente imagina que existe. Bom, tudo começa com uma pergunta que parece um enigma. Imagine a cena: um relógio comum, exposto numa loja de shopping, custando uma pequena fortuna. Por que alguém pagaria tão caro por algo que, com poucos cliques na internet, se encontra por um preço absurdamente menor? É essa questão que vai guiar toda a nossa análise de hoje. E olha, a diferença de preço é gritante. Não é uma margem de lucro pequena, não. Isso aqui é uma estratégia deliberada. E é isso que nos faz pensar que tem algo muito mais profundo acontecendo, algo que vai bem além de um vendedor querendo lucrar um pouco mais. Para a gente desvendar esse mistério, a gente vai passar por alguns pontos. Primeiro, entender o enigma do relógio. Depois, a gente vai ver como a ignorância pode ser um luxo. Aí, vamos falar sobre vulnerabilidade e o poder dos símbolos. Em seguida, sobre plataformas, tanto as analógicas quanto as digitais. E por fim, vamos ver o que tudo isso significa para o nosso direito do consumidor. Ok, vamos começar pelo começo, certo? Precisamos entender quem são as pessoas no centro dessa história toda. Em muitas cidades médias do Brasil, a elite não é necessariamente a do mercado financeiro, nem das startups de tecnologia. O poder dessa elite vem de coisas bem concretas, sabe? Fábricas, fazendas, o controle da terra, do trabalho. E isso, claro, acaba moldando um jeito de pensar bem mais operacional, focado no como fazer e não tanto no porquê. E é exatamente nesse contexto que uma coisa muito curiosa acontece. Não saber de certos assuntos, especialmente sobre tecnologia, pode se tornar um símbolo de status. Quase um luxo. E veja bem, não estamos falando de uma falha individual, de burrice ou algo do tipo. É um produto do sistema. A lógica é: quando se tem dinheiro suficiente, é possível delegar não apenas as tarefas, mas o próprio esforço de pensar, de se informar sobre algo. Essa frase aqui resume tudo. Não preciso entender disso. Pago alguém que entende. Percebe? Nesse contexto, a ignorância sobre tecnologia não é vista como uma fraqueza. Pelo contrário, é uma demonstração de poder. O poder de não precisar saber. E o próprio sistema social reforça essa atitude. Ele meio que diz que é racional terceirizar o conhecimento, que o capital que essas pessoas têm é o que realmente importa. E que um pequeno prejuízo financeiro, como, sei lá, pagar bem mais caro por um relógio, é totalmente irrelevante. Só que essa ignorância confortável tem um preço, né? Ela abre uma brecha enorme para um tipo muito específico de vulnerabilidade no mercado de consumo. É o que a gente pode chamar de vulnerabilidade semiótica. A transação, a compra, deixa de ser sobre a utilidade do produto e passa a ser sobre o que ele significa. O foco muda completamente, da função para o símbolo. Então, o relógio deixa de ser só um objeto que marca as horas ou conta os passos. Ele se transforma num símbolo, num atalho para pertencer a um mundo que parece moderno, tecnológico, um mundo que essa pessoa talvez não domine, mas no qual ela com certeza quer ser vista. E o que permite que essa vulnerabilidade toda floresça é a falta de pressão social. Ninguém no círculo de amizades dessa elite vai criticá-la por não saber o preço justo de um gadget. O status dela não depende disso. E é por isso que o símbolo consegue tão facilmente tomar o lugar da função. Mas não é só uma questão de mentalidade, não. O ambiente físico, o lugar onde a compra acontece, tem um papel fundamental nisso tudo. A gente pode pensar no shopping como uma espécie de plataforma analógica. É isso mesmo. Assim como um site ou um aplicativo guia o nosso comportamento no mundo digital, a arquitetura do shopping, com as luzes, as marcas famosas, as vitrines impecáveis, nos diz, sem precisar de uma palavra sequer, o que está aqui é de qualidade. Se está aqui, vale o preço. Essa comparação deixa bem claro como o shopping consegue criar uma bolha semiótica. Ele isola o consumidor da realidade lá fora, da infinidade de preços, de dados, de avaliações que estão a um clique de distância na internet. E tudo isso nos leva a uma pergunta bem importante. E a proteção ao consumidor? Alguém com tanto dinheiro assim realmente precisa ser protegido pela lei? A gente tem essa tendência de achar que riqueza é sinônimo de proteção, né? Mas, como esse gráfico mostra, em certos mercados, a combinação de alto poder de compra com baixa alfabetização técnica faz desse grupo o alvo perfeito. Na verdade, o alvo mais lucrativo de todos.
O caso do relógio mostra que o direito do consumidor precisa evoluir. Não dá para olhar só para a renda, é preciso analisar essas assimetrias de informação, essas brechas de conhecimento que são exploradas de forma sistemática e até industrial pelo mercado. No final das contas, a questão aqui não é fazer piada com a caricatura do rico ignorante. É entender que existe todo um sistema que lucra e lucra muito com essa ignorância confortável, transformando justamente os mais poderosos economicamente nos alvos mais rentáveis. Pois é, a história do relógio superfaturado nos deixa com essa reflexão meio provocadora. Será que, na era da informação, acreditar que se está acima da influência do mercado é o que nos torna, ironicamente, os seus clientes mais valiosos? Fica aí o pensamento.